Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de produção de cana-de-açúcar. E hoje nós vamos iniciar um tópico muito importante, que é de nutrição e adubação da cana-de-açúcar. Esse tópico vai ser dividido em 2 semanas. Nessa primeira semana, nós vamos falar sobre nutrição e todos os processos fisiológicos relativos à nutrição da planta. E na semana que vem, nós vamos falar sobre interpretação de análise de solo e recomendação de adubação. Para que a gente possa começar a falar sobre fisiologia da nutrição da cana-de-açúcar, é necessário falar de alguns conceitos muito importantes. O primeiro conceito a ser falado e importante é sobre os nutrientes essenciais. O que são nutrientes essenciais? São nutrientes que, na falta deles, a planta não consegue completar seu ciclo produtivo, ou então vai ter algum prejuízo em alguma rota metabólica. E quais são esses nutrientes essenciais? Eles são divididos em 2 grandes grupos: macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são exigidos em maior quantidade pela planta, que é o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Já os micronutrientes são exigidos em menor quantidade pela planta. São exigidos em menor quantidade, mas também são essenciais, não podem faltar no ciclo produtivo. São eles boro, cobre, ferro, cloro, manganês, zinco e molibdênio. Esses são elementos essenciais, macronutrientes e micronutrientes. Cada um participa de uma rota metabólica específica. Por exemplo, o nitrogênio ele faz parte das proteínas. O magnésio faz parte da molécula de clorofila. O cálcio da parede celular. O zinco, hormônios de crescimento da planta. O boro, divisão celular. O enxofre, síntese proteica. O fósforo, complexo energético, ATP. Ou seja, cada um tem uma função específica dentro da planta. Esse é o primeiro conceito que eu queria falar para vocês. Segundo conceito, nós vamos falar sobre deficiência desses nutrientes. Cada nutriente desse, ele provoca uma deficiência na planta que visualmente a gente consegue observar. E antes de falar um pouquinho de deficiência, eu vou falar sobre a mobilidade desses elementos na planta e o que isso implica no sintoma de deficiência. Por exemplo, nós temos alguns desses nutrientes que são móveis dentro da planta. Mesmo incorporados na estrutura da planta, eles se tornam móveis. Quando a planta precisa deles, a planta consegue mobilizar eles de um órgão para outro órgão. E nós temos alguns desses elementos que eles são imóveis ou pouco móveis. Ou seja, uma vez incorporado na estrutura da planta, a planta não consegue movimentar eles, ou movimenta muito pouco. Como exemplo de um elemento móvel, nós temos o nitrogênio. Então, se o solo está com deficiência de nitrogênio, a planta consegue, por exemplo, tirar nitrogênio de folhas mais velhas e levar para folhas mais novas. E, como consequência, nós vamos ter um sintoma de deficiência nas folhas mais velhas, porque foi tirado nitrogênio de lá. Então, as folhas mais velhas vão ficar amareladas. Já no caso do cálcio, o cálcio é um elemento pouco móvel, ou imóvel. Então, a planta não consegue tirar de um órgão e levar para outro órgão dela. Então, num momento de deficiência de cálcio no solo, por exemplo, os sintomas vão ocorrer nas folhas mais novas. E quais são os sintomas de deficiência de cálcio? Vão ser necrose dos ponteiros das folhas. Então, a planta, no caso do cálcio, não consegue fazer igual o nitrogênio, tirar de folhas velhas e colocar em folhas novas. Então, as folhas velhas continuam tendo cálcio. Ela não consegue tirar das folhas velhas e levar para novas. Então, sintoma de deficiência de nitrogênio ocorre nas folhas mais velhas. Sintoma de deficiência de cálcio ocorre nas folhas mais novas. Esse é o segundo conceito que eu queria falar para vocês. Próximo conceito. Nós vamos falar sobre solo agora. O que é um solo ideal, agronomicamente? O que a gente tem como um solo ideal? Vamos pegar um solo que ele tenha que ter 50% de porosidade. Então, 50% do solo são poros. E desses 50% de poros do solo, 25% está preenchido com água e 25% com ar. Os outros 50% do solo é dividido em 45% de minerais e 5% de matéria orgânica. Então, vamos pegar um solo ideal. 25% ocupado com água, 25% ocupado com ar
45% ocupado com minerais e 5% ocupado com matéria orgânica. Esse seria um solo ideal. E nessa parte, esses 20% que está ocupado com água, estão os nutrientes estão nessa parte, nessa solução do solo, né? Então, os nutrientes estão dissolvidos na solução do solo. E é nessa parte que a planta absorve os nutrientes. Então, para que a planta possa absorver nutrientes, eles têm que estar dissolvidos na solução do solo, né? E os nutrientes dissolvidos na solução do solo, eles vão estar na forma iônica. O que quer dizer que eles estão na forma iônica? Ou seja, eles estão carregados com carga positiva ou com carga negativa. Então, alguns nutrientes na solução do solo, eles estão com carga positiva e outros estão com carga negativa. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O fósforo vai estar dissolvido na solução do solo como fosfato, né, com carga negativa. O cálcio, né, vai estar dissolvido com carga positiva. O magnésio vai estar dissolvido como carga positivo, né? O potássio vai estar dissolvido com carga positiva. O nitrogênio vai estar na forma de nitrato com carga negativa. O nitrogênio também pode estar na forma de amônio com carga positiva. Ou seja, então a planta ela vai absorver íons, ela vai absorver nutrientes carregados positivamente ou negativamente, né? Por que eu queria falar isso para vocês? Porque isso é muito importante, né? É saber as cargas que os nutrientes estão no solo. Por quê? Vou voltar em outro conceito importante para a gente entender essa questão iônica. Vou voltar no CTC, capacidade de troca catiônica do solo. Então, agora vamos voltar para o solo, mas não é mais nutrientes. O solo, né, a CTC do solo, são partículas do solo que são carregadas negativamente. Então, vamos pegar o caso das argilas, da matéria orgânica. Tanto a argila como a matéria orgânica, ela tem muita carga negativa. Isso é importantíssimo para o solo. Por que é importante? Porque carga negativa atrai carga o quê? Positiva. Então, se a matéria orgânica tem muita carga negativa, se as argilas têm muita carga negativa, elas vão atrair para próximo de si os íons, ou seja, os nutrientes que têm carga positiva. Porque matéria orgânica carga negativa atrai íons que têm carga positiva. Por exemplo, matéria orgânica atrai cálcio, matéria orgânica atrai potássio, matéria orgânica atrai magnésio, matéria orgânica atrai amônio. E esses nutrientes eles ficam próximos ali, atraídos da matéria orgânica da argila, e eles são liberados lentamente para a solução do solo. E isso é muito importante. Por que eles são liberados lentamente e isso é importante? Para não ser perdidos por lixiviação do solo. Se eles não fossem atraídos pela matéria orgânica ou pela argila, eles seriam lixiviados para camadas mais profundas do solo e longe das raízes, onde a planta não conseguiria absorver. Então, uma vez que eles estão atraídos pelas partículas negativas, que é a CTC do solo, eles são liberados lentamente para a solução do solo e aí a planta consegue absorver esses nutrientes. Já os elementos que têm carga negativa, no caso aí do nitrato, por exemplo, nitrato, né? Ele é pouco atraído, né, pelo solo, porque o solo tem poucas cargas negativas. Né? O solo tem poucas cargas positivas. O solo tem, na verdade, que são cargas negativas, que é a CTC do solo. E como o solo tem poucas cargas, né, positivas para atrair o nitrato que tem carga negativa, então esse nitrato ele é facilmente lixiviado no perfil do solo. Né? Se ele é lixiviado no perfil do solo, ele fica mais longe de ser absorvido pelas raízes. Então, por isso, né, que eu queria falar um pouco bem desse conceito para vocês, de CTC. A CTC é muito importante. Complexo de troca catiônica, ou seja, esse complexo de troca catiônica é a capacidade que o solo tem de fazer a troca de cátions com a solução do solo. Então, quem é que faz a CTC boa no solo? Matéria orgânica e argila. CTC são cargas o quê? Negativas. E cargas negativas atraem nutrientes com carga o quê? Positiva. E uma vez que ela atrai, ela vai liberando lentamente para a solução do solo. Né? E aí as raízes vão absorvendo. E isso é importante para que os nutrientes não sejam o quê? Lixiviados. Então, falamos um pouquinho sobre dissolução dos elementos na solução do solo. Eles são dissolvidos na solução do solo, por onde são absorvidos pelas raízes.
Uma vez que eles são dissolvidos na solução do solo, eles se transformam em íons, né? Esses íons são cargas positivas e cargas negativas. Os íons de carga positiva são atraídos pela CTC do solo, que tem carga negativa, e ficam lá sendo liberados lentamente para a solução do solo. Já os íons, que têm carga negativa como nitrato, eles não são atraídos pelo solo, então eles tendem a ser lixiviados para camadas mais profundas do solo, longe das raízes. Né? Bem, falamos um pouco aí sobre a CTC, né, a troca de cátions aí entre o solo e ânions. Agora nós vamos falar sobre a fisiologia mesmo da planta. Né? Como é que a planta consegue absorver esses nutrientes do solo. Então, primeiro conceito, nós vamos falar sobre xilema e floema. O que é o xilema e floema? Xilema e floema são como as nossas veias. Nós temos veias onde corre o nosso sangue. No caso da planta, ela tem xilema e floema. O xilema são vasos que levam água e sais minerais que a planta absorve do solo e leva para todos os órgãos da planta. Então, a planta absorve água e sais minerais. Essa água e sais minerais entra no xilema, que são os vasos da planta, e do xilema ela é redistribuída por toda a planta. E o floema? O floema, ela traz os compostos sintetizados nas folhas através da fotossíntese e leva esses compostos para todos os órgãos da planta. Então, a planta, através da fotossíntese, ela fixa o carbono atmosférico, utiliza a energia luminosa do sol e a água que ela absorve das raízes e sintetiza compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos, eles vão servir para a nutrição da planta. Né? Esses compostos orgânicos são açúcares que vão ser distribuídos em todos os órgãos da planta para o crescimento e desenvolvimento da planta. Né? No caso da cana-de-açúcar é muito importante, porque parte desses açúcares fabricados através da fotossíntese, eles são armazenados no colmo da planta na forma de sacarose. E a sacarose que nós vamos extrair através da moagem para a fabricação da cachaça. Então, essa sacarose que tem no colmo da cana-de-açúcar, ela é produzida toda na folha da cana, né, através da fotossíntese. Daí a importância da gente tomar muito cuidado com as folhas das nossas plantas, porque é necessário um número mínimo de folhas para que a planta possa se desenvolver. Se a planta, por exemplo, tiver poucas folhas, ou menor do que o mínimo necessário, ela vai produzir poucos compostos orgânicos. Se ela produz poucos compostos orgânicos, então ela não vai ter um desenvolvimento satisfatório. Né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as folhas das nossas plantas. Né? Então, uma vez fabricados esses compostos orgânicos na fotossíntese, ela desce das folhas via floema. Então, água e minerais sobe via xilema para todos os órgãos da planta. É a seiva bruta. E compostos sintetizados nas folhas através da fotossíntese desce para todos os órgãos via floema, que é a seiva elaborada. Seiva bruta sobe, seiva elaborada desce. É outro conceito que eu queria falar para vocês. Muito importante para a gente entender esse processo metabólico. O segundo é a absorção de água pelas plantas. Né? Como é que a planta absorve água? Né? Então vamos pegar aqui o primeiro processo. A planta precisa de força para absorver essa água do solo. De onde que vem essa força para a planta absorver a água do solo? Tudo começa nas folhas. Né? Então vamos lá, as folhas. A planta ocorre a transpiração, uma perda de vapor d'água das folhas para o meio ambiente, para a atmosfera. Né? Essa transpiração, essa perda de vapor de água das folhas para o meio ambiente, né, causa uma pressão negativa. Essa pressão negativa, ela desce até as raízes. Né? Então, essa pressão negativa desce até as raízes e faz com que as raízes tenham uma pressão que puxa a água do solo e essa água do solo vai até as folhas. Então, é como se fosse um canal, uma encanação, um tubo. Né? Então, esse tubo, que é o xilema, né? A pressão começa lá, a bomba de sucção começa na folha. Né? Quando a folha perde água para a atmosfera, né? Cria uma pressão negativa e essa tubulação que é o xilema, que está lá ligado nas raízes, conectado nas raízes, cria uma pressão lá nas raízes que puxa a água do solo. Né? Então, é assim que ocorre o fluxo de água na planta, né? Com essa pressão que tem início lá na respiração, na transpiração, com a perda de água pelas folhas. Né?
Outro conceito que eu queria colocar aqui para a gente finalizar, né, e eu vou mostrar para vocês algumas figuras sobre todos esses processos metabólicos, fisiológicos da planta. Como é que a planta absorve os nutrientes? A planta absorve o nutriente de várias formas. Eu vou falar 3 processos aqui mais importantes para nós. Primeiro processo, fluxo de massa. O que é o fluxo de massa? Né? Quando a planta absorve água, junto com a água já vem os nutrientes. Eu falei para vocês que os nutrientes eles estão dissolvidos na solução do solo, na forma iônica. Né? O solo tem água no solo, né? Então quando a planta ela puxa a água do solo, ela absorve a água do solo, e junto com a água vem os nutrientes. Então essa é uma forma da planta absorver os nutrientes, que é chamado fluxo de massa. Outra forma que ela absorve nutrientes é através da difusão. Como é que é a difusão? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Por exemplo, né, nós temos ali próximo à raiz um meio menos concentrado, porque a raiz está absorvendo nutrientes ali. E mais longe das raízes, nós temos um meio mais concentrado. Então, por difusão, ela sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Onde tem mais concentração, ela migra para onde tem menos concentração. E onde tem menos concentração, próximo à raiz. Então, os nutrientes vão migrando do meio mais concentrado para o meio mais concentrado e a raiz absorvendo. Terceiro processo no qual as raízes, no qual a planta absorve nutrientes também. Contato radicular, ou seja, as raízes vão crescendo e vão entrando em contato com os nutrientes e absorvendo. Tem mais forma de absorção? Tem, mas assim, a gente vai focar mais no conceito dessas 3 formas de absorção. Agora, então, eu vou mostrar para vocês algumas figuras, né? E nessas figuras a gente vai falar mais um pouquinho sobre esses processos metabólicos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre nutrição de plantas, fundamentos, processos e importâncias para o desenvolvimento vegetal. Então, aqui nós temos uma figura muito interessante para exemplificar tudo que a gente já falou até agora. Não é cana-de-açúcar, mas dá para a gente exemplificar. Então, aqui nós temos uma planta com caule, folhas, raízes e o xilema. Né? O xilema, né, são os vasos condutores que levam água e nutrientes das raízes para todos os órgãos da planta. Nós já falamos sobre isso. Então, tudo começa aqui nas folhas. Né? Ao ocorrer a transpiração, a perda de água ou vapor de água das folhas para o meio ambiente e a atmosfera, isso provoca uma pressão. É como uma bomba de sucção. Quando a gente coloca uma bomba no rio para succionar água e levar para uma caixa, alguma coisa assim. Então, a bomba são as folhas, aqui nas folhas. A bomba ocorre aqui. A pressão ocorre aqui nas folhas. Essa pressão, ela desce até as raízes, porque está tudo interligado. Desce até as raízes. E aqui, as raízes, né, elas succionam, absorvem a água do solo, né, e via xilema leva para todos os órgãos da planta. Essa figura aqui é bem interessante também, né, que vocês possam entender um pouquinho. Nas folhas, as folhas têm vários estômatos, como esses aqui. Aqui nós temos um estômato fechado e aqui um estômato aberto. É nesses estômatos aqui que ocorrem as trocas gasosas e a transpiração da planta. Então, o vapor de água que a planta perde é por esses estômatos. São pequenos orifícios que tem nas folhas. Então, aqui nós temos um estômato aberto, né, aqui a planta está em condições adequadas para trocas gasosas e perda de água. Esses estômatos se fecham para proteger a planta. Por exemplo, um déficit hídrico, um calor excessivo, eles se fecham e evite que a planta perca muita água. Outra figura muito interessante aqui, nós temos uma raiz, né, e um pelo radicular. Né? Então, os pelos radiculares são os maiores responsáveis pela absorção de água e nutrientes das plantas. Aqui próximo a esses pelos radiculares, nós temos água em azul, ar, que eu falei para vocês que o solo ideal ele tem que ter em torno de 25% de água, 25% de ar, 25% de minerais, são os minerais aqui, né? E em torno de 5% de matéria orgânica. Então, aqui uma partícula de areia, uma partícula de argila, ar, água, né? E um pelo radicular. Esse pelo radicular aqui é que vai absorver a água. Né? E como é que ela absorve a água? Nós já falamos sobre isso. Lá nas folhas, através da transpiração, né, é provocada uma pressão. Essa pressão das folhas desce até as raízes, né?
e esses pelos radiculares absorvem essa água e levam a todos os órgãos da planta. E levam através dos vasos que nós já falamos para vocês, que são o xilema, né? Temos outros vasos também que eu já falei para vocês, são que é o floema. Só que o floema não leva água e sais minerais. O floema, ele desce, né, da planta trazendo os compostos oriundos da fotossíntese, né, que são os açúcares, os compostos orgânicos, e ele leva das folhas para todos os órgãos da planta. Aqui outra figura muito interessante também, né? Aqui uma raiz, né? Aqui os pelos radiculares, nós vimos lá que os pelos radiculares na figura anterior estavam envoltos aqui por água, né? Por exemplo, e nessa água, que é a solução do solo, que estão dissolvidos os nutrientes. Então, aqui, ó, para vocês observarem aqui, ó. Então, a água, ela entra nos pelos radiculares, vai passando dentro da raiz, chega no xilema, aqui nós temos o xilema, ó, aqui o xilema aqui, ó. Né? Chega no xilema e do xilema sobe para os diversos órgãos da planta. Ah, essa figura aqui, nós temos uma partícula de solo carregada negativamente. Lembra que eu falei para vocês da CTC, capacidade de troca catiônica, que é muito importante para a fertilidade do solo? Então, o solo ele tem que ter cargas negativas. Olha as cargas negativas aqui no solo, né? Para que essas cargas negativas? Para atrair cargas positivas. Por exemplo, o potássio tem carga positiva, o cálcio tem carga positiva, né? O hidrogênio tem carga positiva, mas o que nos interessa aqui mais é o potássio e o cálcio. Então, o potássio positivo é atraído por carga negativa. Então, pela CTC do solo, essa partícula do solo que tem várias cargas negativas, elas atraem essas partículas, esses nutrientes de carga positiva aqui, como o cálcio e o potássio, eles ficam próximos aqui à partícula do solo e são liberados lentamente na solução do solo para ser absorvido pelas plantas. Como eu falei para vocês, se não tivesse a CTC do solo, esse cálcio, esse potássio estaria dissolvido só que todos aqui na solução do solo e lixiviados para camadas mais profundas do solo, longe das raízes. Aqui outra figura muito interessante aqui, né? Essa figura é relativa ao pH do solo. Aqui nós temos vários nutrientes, nitrogênio, fósforo, né? Potássio, enxofre, cálcio, magnésio, ferro, manganês, boro, cobre, zinco e molibdênio. Né? Então, a relação desses nutrientes com o pH do solo. Nós temos pH de 4 até pH 9. Então, como é que esses nutrientes eles são liberados dependendo do pH? Alguns nutrientes eles são mais liberados na solução do solo em pH mais baixo. Outros nutrientes são liberados na solução do solo em pH mais elevado. Né? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Né? Vou pegar o nitrogênio. Ele tem uma liberação maior no solo, que é a pH 6, e vai até mais ou menos pH 8. Né? Então, de 6 a 8 é uma faixa de pH que ele está bem disponível na solução do solo. Em pH 4, praticamente, mesmo que a gente fizer uma adubação nitrogenada, ele não vai estar disponível na solução do solo. Já tem outros elementos que têm um problema de disponibilidade. Por exemplo, vamos pegar aqui o manganês. Olha o manganês aqui. Ele está muito disponível na solução do solo em pH aqui de 4 até 5,5. Né? Olha para você ver a disponibilidade dele aqui, ó, de pH de 4 a 5,5. Só que o manganês é um micronutriente. Né? Ele é essencial. Sem ele, a planta, né, vai ter algum problema metabólico. Sem ele, a planta pode ser que não complete seu ciclo de desenvolvimento. Né? Igual eu falei, são os nutrientes essenciais. Né? Só que ele é um micronutriente absorvido em pequena quantidade. Se ele tiver em muito excesso no solo, ele pode até causar uma toxicidade na planta. Né? Uma toxidez na planta. Então, assim, em pHs baixos, o manganês vai estar muito disponível, que pode até causar toxidez na planta. Então a gente tem que observar. Cada nutriente ele vai estar mais ou menos disponível em função do pH do solo. Né? Outra figura interessante aqui, nós temos aqui um pelo radicular, né? E a relação desse pelo radicular com o solo. Então aqui nós temos um trocador, né? Pode ser uma argila, por exemplo. Né? Então a interação do pelo radicular com a argila, eu falei para você, a argila tem uma alta CTC. Se ela tem uma alta CTC, ela tem muita carga negativa, que ela atrai para junto de si muita carga positiva, que são o cálcio, potássio e outros íons, né, e vão sendo liberados lentamente na solução do solo. Então, ó, né, esse trocador liberando os nutrientes para a raiz e a raiz absorvendo.
né? Aqui nós temos humus, nós temos micro-organismos, nós temos outros minerais, todos eles fazendo várias trocas com o sistema radicular da planta, né? A importância desse complexo de troca para a planta. E aqui nós temos nossa última figura para finalizar essa questão de nutrição, de processos fisiológicos, metabólicos, né? Então, nós temos esse gráfico aqui, ó, né? Na vertical, nós temos um aumento da produção das plantas, e na horizontal, nós temos quantidade fornecida de nutrientes, ou seja, quantidade de nutrientes que nós estamos fornecendo pelas plantas e essa relação com o aumento da produção, né? Então, aqui, primeira parte, nós vamos dividir aqui essa reta horizontal em 3. Baixa quantidade de nutrientes, suficiente quantidade de nutrientes e excessiva quantidade de nutrientes. Ou seja, um solo pode ter baixa quantidade de nutriente, ou esse solo pode ter uma quantidade suficiente de nutriente, ou esse solo pode ter uma quantidade excessiva de nutriente. Por exemplo, eu posso adubar demais, achar que é bom demais, que eu vou colocar qualquer quantidade de adubo que a planta vai responder. Pode ser um momento que seja excessivo, né? Que a gente não pode colocar mais nutriente, né? Então, o que acontece? Então, vamos lá. Baixa quantidade de nutrientes para a planta. Eu vou adubar a planta, eu vou adubar esse solo. Quando eu adubo, ocorre aumento da produção, tá vendo? Eu vou aumentando a quantidade de adubo, vai tendo aumento da produção da planta. Quando chega nesse ponto aqui, a quantidade de adubo já é suficiente. Praticamente, a produção se estabiliza, né? Mesmo que eu aumentar a quantidade de adubo, se eu estou aumentando a quantidade de adubo, a produção já não aumenta mais, porque já está no limite da planta, né? E, no entanto, se eu continuar adubando, colocando mais adubo, há um excesso de adubo, eu vou ter um efeito depressivo, ou seja, a produção começa a baixar. Né? Por que começa a baixar? É a interação entre os nutrientes, um nutriente deixa o outro menos disponível pela planta, toxidez da planta, então vários fatores aí, metabólicos ou mesmo de solo vão contribuir para que a planta comece a cair a produção. Então, eu tenho que manter a quantidade de nutrientes aqui, ó, nessa faixa, suficiente. Nem baixo, porque vai ter uma pouca produção, e nem excessivo, porque a planta começa a perder a produção dela, por toxidez, etc. Né? Então, a quantidade de nutrientes tem que estar aqui. E como é que eu vou saber a quantidade de nutrientes para estar nessa faixa? Através da análise de solo. Né? No material dessa semana, nós temos lá o passo a passo, como fazer a análise de solo, a forma correta de fazer a análise de solo. Né? E na semana que vem, nós vamos falar sobre a interpretação da análise de solo e a recomendação de adubação. Bem, o que a gente tinha para falar essa semana na aula, né, nós já falamos, comentamos hoje, né? E aguardo vocês até a próxima aula. Não deixem de fazer as atividades avaliativas que já estão na sala de aula. Então, muito obrigado a todos. Até mais.